Ô, Rafael Leal, amanhã com portões fechados, o Galo enfrenta o Caracas. O Galo tá vivo na Sul-Americana. E domingo tem o clássico, comando do Cruzeiro, só a torcida do Cruzeiro. E aí fica a pergunta, mesmo brigando pela classificação, Galo vai poupar o time pra amanhã? Vai colocar os principais jogadores da Sul-Americana? Ou deixa de lado a Sula e só pensa no Super Clássico de domingo? Um abraço, boa tarde, Leal. Um abraço, Thiago, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Pois é, uma semana de atenções divididas, né? O Cruzeiro, eliminado da Sul-Americana, foco total no clássico. E por mais que a gente saiba que um clássico, ele é uma partida, um campeonato à parte, né? Tem aí caráter de ser um divisor de águas na temporada de um clube, eu não acredito que o Atlético poupe jogadores para essa partida de amanhã contra o Caracas. Até porque, Thiago, o cenário no grupo não é muito confortável. O Atlético, com a derrota para o Iquique na semana passada, perdeu a oportunidade de se firmar na liderança desse grupo H da Sul-Americana. Tanto é que o Cienciano ganha e passa o Galo na tabela de classificação. Tem que aproveitar essas duas partidas em casa para já definir logo a situação e se classificar à próxima fase da competição. Portanto, não acredito que o Atlético entre sem ter ali os titulares nessa partida contra o Caracas. Ontem tivemos um treinamento no período da tarde. O que chama atenção, Thiago, é a situação dos jogadores no DM, porque muitos torcedores têm perguntado sobre o Guilherme Arana e também sobre o Gabriel Menino, né? São dois jogadores que estão ali já próximos àquela fase de transição, se comparados aos demais jogadores que estão no DM, são os casos do Cadu e também do Caio Maia. Muita expectativa para que eles voltem o quanto antes a atuar com a camisa do Galo. Mas pela nota emitida pelo Atlético ontem, ainda tem essa incerteza. Quanto ao Guilherme Arana e o Gabriel Menino, ainda em tratamento, eles fizeram ontem uma atividade em separado no campo com a preparação física e fisioterapia. E numa apuração minha hoje, a situação é a seguinte: se com muita sorte, no clássico, o Cuca poderá contar com o Guilherme Arana e com o Gabriel Menino. Portanto, acredito que nem para o clássico eles voltem a atuar com a camisa do Galo, viu, Thiago? Olha, eu acho que o Atlético teve agora há pouco uma experiência que exemplificou o que você está dizendo com outro jogador, que foi o Alan Franco. Sim. O Atlético, me parece, o Natiusa, naquele momento em que volta o Alan Franco, o time estava numa situação delicada, precisando vencer. O Atlético tem um departamento médico muito competente, né? Dr. Rodrigo Lasmar, toda a equipe médica do Atlético, de fisiologia, fisioterapia, mas você via nitidamente o joelho dele estava ali cheio de bandagem, né? Todo cheio daquele tape, aquela fita de proteção, e ele acabou, talvez até pela própria insegurança, né? Não é uma questão médica, mas o próprio psicológico do atleta, ele acabou se machucando de novo. Saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. Ou o clássico, Nath, poderia fazer com que o Arana, por exemplo, que é imprescindível, fosse pro jogo, hein, Nath? O Arana é, de fato, muito importante. Mas um jogo não pode ser maior que uma temporada inteira, né, Thiago? Assim, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se vem uma lesão de maior gravidade e você compromete aí mais 2, 3, 4 meses de 2025, pode ser muito pior. Então, eu acho que o Atlético tem que agir com muita responsabilidade, muita cautela, como você disse, né? Há no Atlético profissionais muito mais capacitados e inteligentes e com conhecimento para avaliar essa situação do que nós aqui. A gente só faz esse adendo pelo que foi a situação recente do próprio Alan Franco, que você citou e que a gente percebeu já no início da partida, de que talvez ele não estivesse 100% para voltar, e da necessidade acabou apressando, né, esse retorno. E a necessidade do retorno do Arana é grande, porque não só pela importância do Arana, a qualidade que ele tem, porque ele faz a diferença, mas porque quem vem o substituindo não tem dado conta do recado, né? O Caio Paulista vem de altos e baixos, mais baixos inclusive, e aí coloca-se o Rubens ali para jogar de lateral, mas a gente sabe que o Rubens tem sido mais eficiente, tem jogado melhor quando joga mais no meio-campo. Então é uma sinuca de bico, mas eu acho que um jogo não pode estar acima de uma temporada inteira. E aí, meu amigo Alexandre Simões, pra você hoje, o clássico pro torcedor vale muito, o clássico, né? Tem muita coisa em jogo, mas
é hora de pensar no restante da temporada e vem sempre aquela história, mas 3 pontos do Clássico são os mesmos 3 pontos do Vitória, do Vasco, do que vem pela frente. É ou não é, Simões? Nunca, né, Thiago? O Clássico vale demais, né? Primeiro que assim, na Copa Sul-Americana, começando pela parte da Sul-Americana, né, do jogo de amanhã, o Atlético tá na segunda colocação, mas de toda forma, tá? Claro que tem o jogo do Cienciano com o Iquique, que é amanhã também, só que 11 da noite de Brasília, tá? Mas até o empate deixa o Atlético com boas chances de ainda ser o primeiro colocado se vencer na última rodada. Porque a gente tem aí o confronto entre o Cienciano e o Caracas na última rodada, né? Aliás, o Caracas joga com o Iquique, o Atlético com o Cienciano, mas o Caracas já está atrás do Atlético. Então até o empate, mas de toda forma vencer é o melhor cenário para o Galo poder entrar mais tranquilo na última rodada. Agora em relação ao Clássico, Thiago, a rivalidade que a gente tem aqui, você sabe qual foi a última vez que o Cruzeiro venceu o Atlético no Mineirão com torcida? Um exercício até pro pessoal do chat, pessoal de casa aí que tá ouvindo a gente no rádio. Com torcida no Mineirão, a última vez que o Cruzeiro venceu o Atlético foi em 2019, dia 11 de julho, por 3-0, uma goleada no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois venceu sem torcida em 2021, aquele gol do Ayrton. Lembra na pandemia? Lembro, estádio Mineirão fechado. vazio. O Cruzeiro Então, não tinha nem time pra jogar e ganhou de 1-0. E ganhou de 1-0. Tem 6 anos que o Cruzeiro não bate o Atlético no Mineirão. Seja por campeonato mineiro, por campeonato brasileiro. No Brasileirão, o Cruzeiro não vence o Atlético como mandante desde 2013, tá? Os dois times estão ali brigando na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tem 4 pontos a mais. E o momento do Atlético é, querendo ou não, um momento de afirmação. Isso faz com que o Clássico de domingo tenha um valor muito especial pro Atlético e pro atleticano. Assim como tem pro Cruzeiro e pro cruzeirense. Então, é um jogo especial. Esse jogo de domingo, assim como no caso do Cruzeiro, que eu disse que eu não levaria nem quem pudesse ser opção para poder entrar no Clássico de domingo, no Atlético eu penso a mesma coisa. Então, eu acho que nós vamos ter um dos maiores clássicos dos últimos tempos no domingo e vai valer muito mais do que 3 pontos. E quem ganhar, vai ganhar muito mais do que 3 pontos. É um jogo pra história. Então, eu acho que assim, a prioridade total e absoluta é domingo, 8h30 da noite no Mineirão. Vai ser demais!